Napoleão é uma daquelas figuras cuja lenda é tão persistente que muitas vezes confunde a realidade histórica, especialmente no imaginário popular. Na verdade, Napoleão contribuiu muito para a construção do seu próprio mito, desde a juventude até depois de cair do poder, quando, no exílio, ditou as suas memórias a um grupo de discípulos que anotaram cada palavra sua na esperança de que a sua visão da história prevaleceria. As habilidades de Napoleão, como cronista, eram tais que grande parte da lenda ainda é aceita sem questionamentos. Boa noite, pessoal. Estamos Boa aqui noite, voltando com a Arapuca. Fale, Ernesto, fale. boa noite, pessoal. Não sei se é boa noite que vocês estão vendo, mas é boa noite que você está gravando. É, E fale. faça as honras, Euler. Seguinte, voltamos aqui. Estou absolutamente Napoleão pilhado e consegui convencer o Ernesto a participar comigo aqui de uma série de podcast que eu vou tentar fazer sobre o Napoleão na Itália. Eu espero que esse ano seja só sobre Napoleão na Itália, que a gente consiga acabar, principalmente esse ano. Espero que vocês gostem. O objetivo desse podcast vai ser servir como se fosse uma aula para quem tem interesse na vida do Napoleão, para quem quer se aprofundar mais sobre esse assunto. E eu quis destacar principalmente a primeira campanha dele, que foi a campanha da Itália, a primeira campanha que ele tem controle sobre um exército de fato. Porque eu acredito que a lenda de Napoleão começa aqui. Eu acho que é o momento mais importante para, entusiasmados, entusiastas, entusiasmados não, entusiastas, né, na vida do Napoleão, na era napoleônica. Hã, e é isso. Ernesto, quer comentar alguma coisa? Olha, eu vi uns vídeos já sobre a campanha na Itália, mas era tudo bem raso, bem leve. Eu e o Elder estavam conversando aqui um pouco sobre a campanha da Itália antes, e eu tô ansioso para ver o que ele vai falar, porque dessa vez ele não mandou para mim o script. Então eu vou Uhum. aprender com vocês. E ouvinte, eu farei as perguntas em seu nome. Vocês estão lascados. Então, então eu vou começar com a pergunta. Elder, meu amigo, qual o contexto que ocorreu a campanha da Itália? Cara, vamos lá. 1792. A Europa está envolvida em um conflito, né, devido à Revolução Francesa. Apesar das dúvidas iniciais, a República Francesa consegue mobilizar um bom exército, uma grande quantidade de homens, e consegue conter os avanços inimigos. Hã, a gente avança mais um pouco agora, em 1795, com a França ocupando os Países Baixos, os prussianos e os espanhóis se retiram da guerra e permanece na coligação inimiga contra o novo regime, o regime republicano, a Áustria, Piedmont, Sardenha, que é aquela região no norte da Itália que vai ser responsável pela unificação italiana, Nápoles e a Grã-Bretanha. Hã, também, ainda está ocorrendo a revolta na Vendéia, dos contra-revolucionários que querem a volta da monarquia francesa. Atualmente, Robespierre já está morto, então estamos sob o controle do diretório, a França está sob o controle do diretório, um comitê de 5 homens que governa a França, mas sofre inúmeras críticas por corrupção e ineficiência. Hã, bem, o plano. O que está acontecendo então? Tá acontecendo essas guerras, a Áustria vamos lembrar, assim, que a Áustria é o Sacro Império Romano Germânico, então a França, de certa forma, está em guerra com a Alemanha. O fronte sul tem a Itália, os ingleses não invadem diretamente pelo norte, né, sempre teve aquele problema de invadir a Normandia, então eles não tentam, mas eles ajudam os aliados nos portos, né. A a Grã-Bretanha ela domina os mares nesse período. Hã, e o diretório, ele planeja uma grande ofensiva contra a Áustria, que é a líder da coligação. 2 exércitos atacariam ao longo do Reno,
na região ali de cima, próximo aos Países Baixos, ali no que já está ocupado, outro no centro, naquela região da Alsácia-Lorraine, né, da Alsácia-Lothringen, para avançar, e um terceiro exército menor, no norte da Itália, seria liderado pelo Napoleão. Por que que o Napoleão foi nomeado? Vamos lá. Em 2 de março de 1796, ele é nomeado como comandante do exército na Itália. Tomara que eu não erre aqui, mas às vezes eles se referem a exército da Itália, exército na Itália, e exército francês na Itália. Tomara que eu não erre, que eu unifique eles em um só, que seria o exército francês na Itália. Mas bem, Napoleão fica sob comando do exército francês na Itália, com apenas 26 anos de idade. Bem jovem, bem jovem. Sim. Hã Ele teve experiências militares diversas, né, em sua carreira, principalmente Toulon nesse ponto. Mas o que fez ele ganhar esse cargo foi o Vendemiaire. O Vendemiaire foi um evento onde houve aparentemente uma tentativa, eu vou dizer aparentemente porque é algo bem complexo de se falar, de se da população, a população civil, colocar de volta a monarquia francesa no poder. Mas a monarquia francesa já tinha acabado, então, né, é um evento muito complexo. O que é importante era um evento que queria retirar o diretório do poder. Só que o Napoleão, era o único general ali por perto, devido aos eventos que ele se recusou a lutar na Vendéia. Alguns afirmam que foi por medo do Monsieur de Charette, que era um personagem conhecido. Monsieur de Charette lutou ao lado de Lafayette e outros na Revolução Americana, e estava tendo vitórias fenomenais contra as forças do novo regime, da República Francesa, e até por razões políticas, porque você ser reconhecido como membro dos Batalhões Infernais não seria algo muito bom se você pretende ter uma carreira política. Eh, Pois bem, o Napoleão era o único. Eu vou resumir essa parte, né. O Napoleão, ele era o único general ali disponível. Ele conseguiu, de forma fenomenal, espantar os revoltosos, né. Eh, Espantou eles de forma rápida e brutal, brutal. E essa impressionante defesa do governo francês fez com que ele ganhasse o cargo de general, e logo depois fosse apontado como general-chefe, general de campo na Itália. Ele se casa com seu grande amor, naquele momento, que é Joséphine de Beauharnais. E 2 dias depois, ele é enviado para a Itália. 2 dias depois do casamento, ele vai para a Itália. Calma, calma. Quer comentar alguma coisa? É o seguinte, o caso o Napoleão, vocês vão perceber, ele vai descer o cacete na Itália, enquanto alguém vai descer o cacete na Josefina. Espera aí, ó, o spoiler de 200 anos. Desculpa, Mas é importante aí, não podia ser prestem uma atenção, piada. prestem atenção. O que o que o que então está acontecendo? Napoleão, de 26 anos, ganha o cargo de general. Como assim, general de campo, numa campanha? Caraca, isso é incrível. Calma lá, calma lá. O início da campanha, como é que foi? 27 de março de 1796, o jovem general Bonaparte revisou parte do maltrapilho e descontente exército francês na Itália, na cidade quartel-general de Nice, apenas algumas horas depois de assumir o comando. Então passaram o bastão para ele, e já foi trabalhar. Vamos lá, agora vamos entender o problema do fronte italiano. A força original do exército francês destinado à Itália era de 106 mil homens. Quando Napoleão recebeu o comando, ele possuía apenas 63 mil homens. Vocês podem notar que diminuiu cerca de 62 mil pessoas a menos. E nem começou a campanha direito. Eles já tiveram 62 mil baixas, entre homens que debandaram, fugiram, morreram.
é algo assustador, é quase metade, é bem perto da metade. Só que piora essa situação, porque sobre desses 63.000, apenas 37.600 estavam disponíveis para continuar lutando. Então não estavam feridos, estavam dispostos, estavam, com equipamento decente. Equipamento decente. E 60 peças de artilharia, o que é bom, 60 peças de artilharia, mas não é perfeito. A campanha eu vou explicar melhor como é que a campanha Mas, vai eu vou falar agir uma no coisa futuro. rapidão. Fale, fale. Você tem um papel, saber que o exército que você vai assumir tem cento e poucos mil homens. Depois chega lá tem 60 e poucos, e depois tem 37, velho. É tipo propaganda de lanche, tá ligado? Você vê um negócio bonito aí na propaganda, não, eu quero esse aqui. Você vê lá o lanche não é tão bom assim, tá ligado? Bem, isso, tipo, o lanche do McDonald's, ouvinte, sabe? Que você vê lá no negócio, parece um negócio enorme, grande, bom. Você vê lá aquela bituca, tá ligado? Sim, E é bem isso mesmo. sim, enviaram ele pro lanche mal feito do McDonald's espalhado e ainda esqueceram de colocar o que ele pediu. O que ele pediu? Vai, calma aí. Sim, A sim. moral do exército estava devastada, eles estavam separados em pequenos destacamentos entre Nice e Savona. Savona é essa cidade da Itália que eu possivelmente coloquei o mapa ali, se você abrir ali, Ernesto, Sim, sim. consegue ver? Isso. Savona, tá bem no cantinho ali, ó. Sim, sim, assim, eu consigo ver. Então, eles estavam ali posicionados. Savona era o espaço mais, avançado que eles conseguiram chegar. As linhas de comunicação deles estavam expostas a qualquer ataque inimigo, então se o inimigo soubesse disso e usasse, já tinha acabado fazia tempo, o exército francês na Itália. Eh, pra piorar, alguns bandidos e guerrilheiros locais, conhecidos como barbetes, assolavam o exército francês, roubando o pouco de recursos que eles ainda tinham. Então eles estavam levando baixas de criminosos locais, de gangues locais. O exército francês teme o crime desorganizado. É o crime. Olha só, do outro lado de Savona, o exército combinado de Piedmonte e os austríacos era superior ao exército francês. Para conseguir comida, os soldados haviam se endividado com outros soldados e comerciantes contratados, né, e na Jogo do maioria bicho. das vezes recolhiam o dinheiro e desapareciam sem entregar os suprimentos. Jogo do bicho, mano. Não, os batalhões inteiros andavam com os pés descalços, muitos homens sem mosquetes e baionetas. Mano, As eu não linhas sei, Fale, fale. parece que é o clone de férias, tá ligado? Tipo, os caras foram em acampamento, não sei, tá ligado? Não, o colônia de férias mendigos, né, porque nem comida eles tinham. Exatamente. É, Parece que os caras foram, tipo, acampar na floresta, tá ligado? hã, e pior é que a linha de suprimentos deles toda era feita com 200 mulas. 200 mulas. É um número alto, eu diria, para aquela, né, pra Piedmonte, mas assim, pra uma campanha militar, 200 mulas é sofrido. Mula, velho. Os cavalos da cavalaria tinham suas rações racionadas pela metade, então eles comiam metade do que eles deveriam comer, É. e apenas 24 peças de artilharia eram apropriadas para combater nas montanhas. Então se você olhar aí o mapa que eu enviei, só tem montanha. Não tem. Então Ai. das 60, só 24 são úteis, naquele primeiro momento. É. Aí você me perguntou, né: "Mas como assim não colocaram ainda o que ele pediu?". Então, o governo francês, para piorar, estava falido, então ele não podia esperar mais suprimentos. Não podia esperar mais suprimentos, que eram realocados, e sabe, quando vinha suprimentos, eles eram realocados para os frontes alemães. É, eu pensei isso, tá ligado? Tipo, os frontos lá da fronteira, sabe, com a Alemanha, sabe? Talvez lá pela Holanda. Tem cara que é mais importante do que na Itália. Tem cara. Exato. Aí, calma que não piorou, é só coisa ruim. Parte do exército ainda defendia a monarquia francesa, apesar que isso é bom, mas é ruim para o Napoleão naquele momento. Parte do exército ainda defendia a monarquia francesa e atuavam em estado de rebelião constante nas conhecidas demi-brigadas autônomas de voluntários.
Pra você ter uma noção, eles eram conhecidos como Companhies du Delphin, desculpa-me se meu francês está errado, eu não me importo. Eles chegaram a denunciar o general deles, o La Harpe, que era suíço, mas, né, aquele suíço francês, franco-suíço, eles denunciaram ele para a república, porque ele ordenou que os homens tirassem os crepes de luto das bandeiras tricolores quando ocorreu a execução de Luís XVI. Eu acertei o número? Às vezes eu erro o O Luís número do Luís XVI, sim, ele foi executado. às vezes eu erro o número do Luís, mas O tudo bem. 17 morreu na cadeia, sabe, tipo, ele morreu criança É, na cadeia. aquela criança eu sempre me confundo, sabe. Ah, sim, sim, é justo. Mas também, tipo, você tem vários Luís seguidos, tá ligado? Então meio que compreensível. É, então. Exatamente. Aí você tem ainda a divisão do Serurier, tá estacionada em Ormena. Ela desafiou as ordens em 18 de março, e no dia 25, apenas 2 dias antes da chegada do general Napoleão, o terceiro e o 209º Batalhão fizeram um motim em Nice. E esse era o estado. O Hã, cara chegou no caos completo, velho. é o caos completo, é literalmente não vai dar certo, aqui não é pra dar certo. Aqui é Né. literalmente não é pra dar certo. E, bem, agora eu gostaria de falar aqui uma correspondência que o Napoleão não é uma correspondência, é na verdade uma fala que o Napoleão teve, né, para os seus soldados, um discurso que ele deu aos seus soldados naquele momento. Ele fala: "Soldados, vocês estão com fome e nus. O governo lhes deve muito, mas não pode lhes dar nada. A paciência e a coragem que vocês demonstraram nessas rochas são admiráveis, mas elas não lhe trazem glória. Nenhum brilho cai sobre você. Vou levá-los às planícies mais férteis da terra, províncias ricas, cidades opulentas. Tudo estará à sua disposição. Lá você encontrará honra, glória e riqueza. Soldados da Itália, vocês faltarão coragem? Faltarão coragem vocês e resiliência? Correspondência, volume 1, número 91, página 107. Eh, bem, né, Napoleão soltou esse discurso aí para o pessoal. E agora vamos entender como é que estava também, além dessa questão dos soldados, a questão do Estado Maior, né, a questão do Napoleão. Quem eram os subordinados Napoleão? Então, conhecendo seus oficiais, Napoleão competiu com 3 veteranos deste fronte. Então ele ainda mais é um novato, que não era para estar lá. Esses veteranos, eh, eles a quem provavelmente seriam destinados a serem o general em cargo da campanha. O general Serurier, que é o mais antigo, ele tem 53 anos, experiente, oficial do antigo regime, alto, calado, possui uma cicatriz próxima à boca. Ele havia servido por 34 anos a serviço do antigo exército. Conhecido como metódico e severo na disciplina, considerado distante do exército e poucas reivindicações de distinção militar. O general Algeriot, de 38 anos, que era produto dos guetos parisienses e aventureiro destemido. Ele era filho de um pedreiro pobre. Na verdade, essa história de quem ele é filho sempre muda. É engraçado. Se vocês pesquisarem, você vai ver que sempre muda a história de quem ele é filho. Mas sempre é alguém pobre. Ele sempre fala. Era um mercador, mas era pobre. Então não basta ser mercador, ele ainda era um mercador pobre. Eh, ele se alistou na Cavalaria Real Francesa, mas depois de matar um oficial que havia desrespeitado ele, fugiu para a Suíça. Em seguida, ele se alistou no exército russo, onde obteve a patente de sargento, lutando contra os turcos. Alguns anos depois, ele se alistou na guarda do irmão de Frederico o Grande, até desertar para a Saxônia. Em seguida, virou mestre de esgrima em Dresden. Possuiu outras séries de aventuras, tanto militares quanto amorosas, até seu retorno à França em 1792. E em um ano, ele se tornou general de divisão. Era Cara, descrito como bufão, encrenqueiro, além de ter mantido até o fim da vida o seu jeito arruaceiro. Ficaria cara, conhecido por seu atento olhar a pontos fracos na formação inimiga e também ao saque de cidades e vilas. Fala aí. cara, esse aí tem lealdade mesmo, hein, cara. Trocou de lado umas 5.000 vezes.
se era leal a um grupo ou a uma causa, tá ligado? Com certeza vai botar ele como general por falta de opção, tá ligado? Mas é difícil confiar algo maior a um maluco desses, tá ligado? Se ele garante que ele não vai. LOL, vou depor o diretório, tá ligado? Diretório não me deu medalha. Que garante que o maluco desse não vai depor o diretório, por exemplo? Politicamente falando. É. Se você guarda que ele vai ter, a história dele ainda vai ser mais interessante ainda. Esse cara aqui, ele vai seguir o Napoleão por um bom tempo. Todo mundo aqui, todos os caras que você vê que o Napoleão transformou em nobre, transformou em marechal, todo mundo veio aqui da campanha da Itália. A maioria. A maioria. Gigantesca. O Junot também? Junot, Junot, se não me engano, é aquele que invade Portugal. Eu acho. se eu não me engano, o Junot ele é transformado em marechal. Ele tá aqui, ele tá aqui. Sim, o Junot, ele é marechal. Eu acho que ele é transformado justamente. Vamos lá, vamos pular ali que depois eu ainda vou fazer essa série. Ah, vai. Nós temos o general André Massena, de quase 38 anos, conhecido de Napoleão quando eles serviram juntos em Toulon, na campanha de 1793. Nascido em Nice, ele seguiu a carreira militar, onde se tornou sargento com honras até ser retirado em 1789, por acusação de recepção e mover contrabando de Savoia para o resto da Itália. Ele ingressa no exército revolucionário em 1792 e no final de 1795 já consegue o título de comandante de divisão do exército francês na Itália. Ficou famoso por ter vencido a Batalha de Loano. Ele era escuro, magro, quieto, com gosto para dinheiro e mulheres. Também ficará reconhecido pelo seu saque às cidades e um dos mais hábeis líderes de Napoleão. Bem, esses eram os três para serem apontados como general em cargo. Os três se sentiram ofendidos quando um mero garoto de 26 anos foi colocado como superior, acreditando ser devido à influência de Barras, que queria o quanto antes chutar a protegida política dele, que era Josefina de Balrenais, que havia se casado com Napoleão. Eles ficaram muito incomodados que ele sempre que possível mostrava o retrato de sua esposa e falava sobre sua beleza. Sua baixa estatura, 1,68 m, andar torto e corcunda, feio, pálido, mal vestido, mal cuidado, fazia-o parecer mais um matemático que um general, segundo seus próprios subalternos. Matemático. Agora, a gente falou de Josefina, eu gostaria de falar algumas cartas que ele mandou para ela, né. Ela é a vaca, eu sou o touro. "Você é o objeto constante de meus pensamentos", escreveu ele a Josefina, apenas alguns dias após o início de sua viagem. "Minha mente está exausta, imaginando o que você está fazendo. Se eu te vejo triste, meu coração se parte e minha dor aumenta. Se estou feliz e estou a jogar com meus amigos, censuro-me por ter esquecido logo a dolorosa separação de 3 dias atrás." Ele escreveu de sua sede em Nice. "Não passou um dia sem que eu te amasse, sem te abraçar, em meus braços, assinado Bonaparte." A primeira vez que ele usou Bonaparte, não Bonaparte, né? Bonaparte mesmo que a gente vai reconhecer. Não, não dá não, velho. "Não tomei uma xícara de chá sem amaldiçoar a glória e a ambição que me afasta da alma de minha vida. Se te deixo com rapidez da torrente do Rodano, é para te ver ainda mais rapidamente. Se me levanto no meio da noite para continuar o trabalho, é porque poderia adiantar em alguns dias a chegada da minha doce amiga." Ah, meu senhor, ela nunca respondeu nenhuma dessas cartas. Ela não respondia, não? Não, Acho que eu respondesse pelo menos. não. É, Caralho. Gado demais. é. Bem, Macena escreveu. Ele colocou seu chapéu de general e parecia ter crescido mais de meio metro. Ele nos questionou sobre a posição de nossas divisões, sobre o espírito e as forças efetivas de cada corpo. Prescreveu o rumo que deveríamos seguir. Anunciou que faria uma inspeção no dia seguinte e no dia seguinte atacaria o inimigo. Napoleão
também trouxe para a Itália Berthier, de 42 anos, como comandante da intendência, engenheiro militar com grande habilidade administrativa. Ele havia servido Kellerman no exército dos Alpes, então compreendia os problemas logísticos desse tipo de campanha que estava por vir. Apesar de sua aparência baixa e constantemente roendo unhas, Berthier possuía uma habilidade sobrenatural de trabalhar 20 horas por dia, ficando conhecido como Sua Eminência Cinza, porque os cabelos dele já estavam brancos. Como é que. Não, como é que ele trabalhava 20 horas por dia? Essa é a minha pergunta, tá Dormindo ligado? Ele 4 dormia horas. 4? Como é que ele dormia 4, tá ligado? Tipo, Napoleão ele é o dizia que Batman. diziam que Napoleão dormia 2 horas, cara. Mas, Eh, pô, tem uma hora ou outra que ele vai ter que dormir mais, né? Porque dormir só sim, 2 horas por noite, você vai lutar como? Dormindo? Você vai é comandar que o exército Berthier, no por caso, quase ele um. não lutava, né. É, sim, com certeza. Uhum. Alguma Mas, hora o cara tem que dormir um pouco mais, tá ligado? Tipo, bem, deve ter algum dia que ele dorme mais, não sei. É possível, cara. o Napoleão ele atribui boa parte das vitórias iniciais dele no fronte italiano ao Berthier. Eh, e o Berthier, até o fim da vida, foi a única pessoa, não única não, mas foi uma das pessoas, né, que principalmente, eh, falava para o seu superior suas opiniões, mesmo que fossem controversas. O Berthier, e o Napoleão também eram muito amigos, eles foram muito amigos. Outros oficiais mais jovens também acompanhavam Napoleão, como o Gascão Murat, conhecido por seu estilo soberbo. Ele teve a coragem de sugerir sua própria promoção. Estava atuando como coronel de campo. Não, Não, esse aí Murat é pelo muito menos é bom. honesto, ele acha que ele merece o negócio, tá ligado? O Murat, cara, na moral, eu gosto do Murat. O Murat, você vai ver, ele é um cara bom. Tomara que ele apareça mais. Nossa. Hã, O cara pelo menos falou, olha, eu acho que eu devia ganhar, tá ligado? Um pouco uhum. presunçoso sim, mas pelo menos ele foi honesto, foi isso aí, tá ligado? Cara, ele vai ser muito conhecido durante todas as guerras napoleônicas pela sua coragem, como um hábil comandante de cavalaria, mas não muito inteligente e pouco imaginativo. Agora temos Major Junot, de 24 anos, o que invadiu Portugal. Ele serviu como sargento em Toulon e seguiu Napoleão desde então eles são amigos também de muito tempo, né. Não muito tempo, né, mas de longa Uma data, podemos mulata dizer assim. assim. O irmão do general, Luís Bonaparte, que será rei da Holanda e pai de Napoleão III. E por fim, Marmont, de 22 anos, um amigo pessoal de Napoleão, que assim como ele, pertencia à arma de artilharia. Então é amigo dele desde a época que eles eram da academia. E esses É um são amigo da alguns dos faculdade, pra você entender. personagens. Esses são Entre alguns várias dos aspas. personagens. Falei, falei. Entre várias aspas, seria tipo o amigo da faculdade. Isso. Não, exatamente isso. E esses são alguns dos personagens, e muitos outros vão surgir que terão, outros que vão surgir, que vão agradecer, assim, que vão ter sua sorte mudada por Bonaparte. Então agora voltando. Napoleão, ele anunciou que a campanha iria começar dia 15 de abril, e todos os esforços deveriam ser feitos para que, não passe dessa data, para que essa data seja a data limite, a deadline. Ele ordenou que parte do tesouro fornecido pelo diretório deveria ser usado para pagar, o máximo de despesas que os soldados possuíssem. Ordenou que encontrassem formas de conseguir empréstimos com os comerciantes genovenses e vendeu um corsário que foi capturado por cerca de 5.000 euros atualmente, para depositar no baú militar. Então ele fez tudo ali para tentar Ele arrumar vendeu um corsário. isso, um corsário. Corsário é tipo um pirata. É. Então, na prática, ele praticou escravidão? Não, porque ele vendeu de volta para os aliados. Ah, tá. Então foi Foi o resgate, no Cranston, caso, né, né? é isso, Ah, tá. resgate. Resgate. É que se eu vender um corsário, eu pensei em É, vender um cara, sabe? vendeu o cara pro Império Otomano, tá ligado? É tipo isso, cara, tá ligado? Tonks. É, Vendeu um corsário pro Império Otomano, tá ligado? então, hã, a ideia da campanha era que a campanha, né, então agora vamos entender aqui o que estava acontecendo. A ideia da campanha era que
com o sucesso nos frontes alemães, as forças austríacas fossem forçadas a recuar e alocando seus exércitos cada vez mais nos frontes alemães, devido a essa necessidade de sempre desse push, né, desse Compensar, compensar o avanço. para compensar o avanço, exatamente, para compensar o avanço, e a Itália ia ficar livre para o Napoleão andar. Ele ia se juntar a Moreau, que estava no exército principal, né, aquele no centro ali, no Tirol, para um ataque final em Viena, para proteger as linhas do Napoleão, tinha uma pequena reserva liderada por Kellerman, que era o exército dos Alpes, que estaria pronto para auxiliar ele. Então o que a gente tem? Os frontes alemães vão ter sucesso, os austríacos vão ter que realocar as tropas para lá, o Napoleão vai ficar livre para passar, todo mundo ganha. O que de mal pode dar errado? Genial no papel, mas no decorrer da campanha, o plano se demonstrou uma falha completa. Os frontes alemães não tinham sucesso de avanço. Nenhum. As ofensivas, e ainda mais a possibilidade dos frontes se ajudarem entre si era nula. Não tinha como passar, porque os aliados estavam também dominando as rotas. O auxílio, por parte dos outros generais na Alemanha, que o Napoleão pediu, ele pediu várias vezes: "Por favor, me ajudem, me ajudem, me ajudem", ao longo da campanha, foi negado, porque todo mundo achava que ia falhar o fronte italiano. Não era para o fronte italiano ser principal, era para ser, tipo, vai rodar lá. É Ele vai tipo tampa-bucho, tá ligado? sim, tampa a bucha. É só porque tem 3 frontes, senão não teria lá. O diretório se recusou a apontar um líder supremo para resolver os problemas entre os generais, para coordenar a ofensiva geral contra a Áustria. Logo, o sucesso da campanha da Itália, aquela que todos concordaram ser a mais dispensável, trará consequências para o futuro da França. Porque o Napoleão vai lembrar que ninguém ajudou ele. Nem o Kellerman, que era para ter ajudado, ajudou. Acho que ele até chegou a ajudar, mas tipo, já estava ganho a parada. É só pra não ficar feio. Eu não lembro exatamente. Eu tenho quase certeza que o Kellerman não ajudou. Mas voltando. Os recursos locais não eram suficientes para satisfazer as necessidades da população e de um exército. Então, nem o campo, né, a comida que estavam produzindo, era suficiente nem para os habitantes, quanto mais para o exército de ocupação. Né? A menos que esse exército de ocupação fosse extremamente bem equipado, um sistema abrangente, depósitos, comboio, coisa que eu já falei que eles não tinham. O exército francês na Itália era notavelmente deficiente, e isso deixava o seu comandante com duras alternativas de deslocamento. Bem, então, Napoleão pensou: eu deveria me deslocar para terras mais férteis, dominadas principalmente pelo inimigo, senão meus homens vão morrer de fome. Parece uma ideia boa, sabe? Sabe? O cenário da primeira campanha italiana era marcado por um contraste de terreno. Os combates no oeste eram centrados no controle de passagens e vales entre Gênova e Nice, destacando-se locais estratégicos como Col de Tende, o Vale Rio Tanaro, Col de Cadibona, o Col de Giovo, o Passo de Turtino e o Passo de Bocchetta. Meu Deus, esse nome, velho. Eu tenho que Cuidado falar, com o nome, que senão você né? vai derrubar o vídeo, mano, tá ligado? Calma. A estreita faixa costeira, essencial para a comunicação do exército da Itália, ligava Marcela a Toulon e a Gênova. Além das questões geográficas, temos um mapa político, porque a gente tem a Lombardia ocupada pela Áustria, o Reino de Piedmonte e Sardenha, os Estados Papais, o Reino de Nápoles e Sicília, o Grão-Ducado da Toscana, a Sereníssima República de Veneza, que controlavam territórios consideráveis, né? Pequenos principados, como Gênova, Parma, Um, Moderna, um que eram segundo só, satélites. Oi? um segundo só, tem que avisar o ouvinte. Beleza. Alerta ouvinte. Você provavelmente sabe disso já, mas caso você não saiba, a Itália não era um país ainda. As regiões eram meio que vários países, vários reinos ali. E Sim, tinha, tipo, uma região no centro da Itália que era do Papa. sim. E é isso que eu quero que você saiba aqui. E pode tocar a campanha aí, ó.
O diretório avisou para o Bonaparte: não seja rude com Piedmonte e Gênova, pois eles não eram tão avessos à revolução quanto aos demais, tendo a esperança de que o país de Victor Amadeus poderia até se retirar da aliança com a Áustria. Bem, os primeiros inimigos. Quem eram os oficiais austríacos, os generais austríacos, no fronte italiano? A Áustria convocou o general de 72 anos, Beaulieu, de descendência Valin, vocês pensaram que era francês, né? Eu também pensei. Que era veterano da Guerra dos Sete Anos, um competente comandante cujo maior defeito era sua falta de iniciativa e que piorava com as amarras que eram promovidas pelo o Conselho Áulico, né? O Conselho Áulico do Sacro Império Romano Germânico. Sob seu controle direto estava uma força de 19.500 soldados, metade dispersada como guarnição entre os caminhos de Alessandria e as demais sob o controle dos generais Pitoni e Vukasovic, croata. Tenho quase certeza que ele é croata. Eu acho que ele é. Sim, é ele mesmo, é o croata. Cidade chama Alessandria, velho, tá ligado? Tem gente que já Sim, pensa Alexandre o Grande, mas não, tá ligado? você tem que ver quando eu estava escrevendo a dificuldade. Uma segunda força de 11.500 homens estavam sob o comando do general Argentieux, belga, também veterano da Guerra dos Sete Anos, com sua base fixada em Acqui. Se você olhar o mapa, Acqui tá ali, ó. Tá vendo? Acqui Terme, tá ali em cima, na Em parte cima. norte. Ah, essa aí, Aqui. Tava ali as forças dele em Acqui. Acqui, é difícil falar. Um terceiro componente era o exército de Colli, general Colli, feito por 20.000 piedmonteses e algumas tropas austríacas e Provera. Apesar do nome, Colli era mais austríaco do que piedmontês, viu? Ele era austríaco. Foi emprestado para Piedmonte. Outros 20.000 piedmonteses, sob o comando do príncipe de Corrigan, estavam observando os movimentos de Kellerman. Então o Kellerman ele tem uma desculpa, ó, tá vendo? Tem gente me vendo, não posso avançar. Ainda 20.000 homens? Pô, é gente pra caramba. Com isso, o exército de Napoleão de 37.000 homens deveria combater uma força austro-piedemontesa combinada maior que 52.000 homens. Entretanto, o exército inimigo possuía problemas de confiança mútua. Colli era primeiramente austríaco e só depois piedemontês. Belliot foi avisado para aguardar uma traição ou retirada de seus aliados piedemonteses da guerra. E segue a carta. Nunca perca de vista o fato de que é possível não apenas que a corte de Turim, Turim é a capital de Piedmonte, Turim faça inesperadamente uma paz separada, mas que até mesmo se junte ao inimigo, seja por fraqueza ou por meios de políticas traiçoeiras. Não, o ouvinte, você fica fazendo meme aí da Itália mudar de lado, tá ligado? Antes da Itália ser unificada, a Piedmont já tava honrando o negócio, sabe? Honrando o meme aí. Uhum. Essa carta veio da corte de Viena diretamente, então foi a corte, tá? Então você vê aí, ó, que realmente os caras já estão desde cedo, né? Itália desde cedo aí, tem de time. Eu sei que tem uma guerra, cara. Eu não lembro qual que é a guerra. Mas é na Idade Moderna. Que você pega a guerra, você vai vendo, tipo, todo mundo. Na Itália, todo mundo fica mudando de lado. Sei lá, o país tal começa de um lado contra o outro. Você vai ver que eles ficam mudando de lado. Você vê que isso, tá? Não, Não é a lembro qual que tradição, é, né? cara. É? Engraçado. Olha, o plano do combate, né? O Napoleão, ele tinha utilizado as informações concedidas pelo diretório, mais 2 anos de preparação que ele teve estudando os conflitos na Itália, e ele reconhecia a instabilidade na aliança. E ele havia decidido, apesar do aviso do diretório, para ser cauteloso com o Vítor de Piedmonte, ele iria lançar um ataque no centro. Ali, ó, tá vendo o Dego? Ali, ó. Sim. Ele ia lançar um ataque no centro, o que é um ponto de encontro dos exércitos austríacos e piedmonteses, evitando dessa forma a superioridade numérica das forças combinadas. Era essencialmente o mesmo plano que foi adotado pelo marechal francês, o Marquês de Maillebois,
que estava na frente das forças franco-espanholas quando teve a Guerra de Sucessão Austríaca de 1745. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que atacar Dego? A Áustria está ali para Aquig. Piedmonte está ali para Mondovì. Eles se encontram em Dego. Se eu separar eles, eles vão ter essa superioridade numérica. É bem sábio. Vou ir atrás de quem é mais fraco, entre aspas, né, quem tem mais possibilidade de sair da guerra, que é Piedmonte, e depois eu viro na Áustria. Esse é o plano. Bem, então, qual que seria o plano como que foi que Napoleão planejou? Ele continuaria um ataque contra Colli, contra o Piedmonte, enquanto o resto das forças defenderiam a retaguarda de tentativas austríacas de resgatar Piedmonte. Para isolar sua vítima, a cidade de Carcari. Carcari, se você ver, tá ali, ó, tá onde tá o bonequinho, Carcari. Ah, é aí, nossa. Demonstra um ponto vulnerável para a união das tropas inimigas, uma vez que o ponto central estivesse em mãos francesas, as forças austríacas seriam contidas em Dego e aí era só acabar com eles. A ideia seria alocar as tropas para as regiões mais férteis, próximas a Turim, para permitir um pouco de reabastecimento dos suprimentos. Então a ideia era, vamos chegar em Turim, pilhar não, Napoleão era contra a pilhagem, mas vocês vão ver aqui que é um entre aspas, no futuro. Então a ideia era chegar em Turim, pegar os suprimentos, mas Helder, como vai ser feito isso? Eles vão dar de bom grado. É emprestado. Ô, irmão, pago você mês que vem. E Confia. vocês podem questionar um pouco aqui por que esse é o ponto de encontro. Primeiro, vejam quantas montanhas. É impossível passar por essas montanhas. Esse caminho que vocês estão vendo é o caminho que também eles deveriam fazer. Então o que acontece? Aquig, o único jeito, Aquig pode chegar em Dego para só depois ir para Mondovì, ou passar por todo o norte e aí vir para Mondovì. Então vocês percebem que tem um gap, e esse centro é o que tem que ser dominado. Dego, Cairo Montenotte, Carcari, esse centro, quem controlar esse centro permite decidir para onde as tropas inimigas vão se mover. Então esse centro aqui é essencial. É algo que mais pra frente vocês vão ver, aparentemente não foi notado. Mas então, Massena moveria suas divisões de seu acampamento próximo a Savona, então eles estão em Savona, para combater junto às tropas de Algeriot, que avançava para a vila de San Giacomo, para um ataque em Carcari, confrontando as tropas piedmontesas, que estariam ali, na ideia do Napoleão. Dessa forma, concentraria 24.000 homens em um ponto crítico em apenas 2 dias. Argenteuil só conseguiria mover cerca de 11.000 tropas em Dego. E Colli, lembrando, eles estão em Dego, os austríacos estão em Dego. E Colli, que era o de Piedmonte, mais ou menos umas 12.000 tropas, entre Seva e Carcari, neste mesmo período de tempo. É esperado que Serurier, com as forças de reserva próximas a Ormena, divergiria o caminho de Colli através das ameaças de ataque para o Vale de Tanaro, próximo a Seva, enquanto 6.800 homens do general Macquart e Gamier estarão próximos a Coditenda. Coditenda, que é uma dessas cordilheiras aqui, nessas coisinhas, esses Alpes aqui. No flanco do Mediterrâneo, ali ó, na aguinha, na água, a divisão de La Harpe avançaria sobre Sacélio, unindo o corpo principal do exército com a esquerda, provavelmente para vocês, né? Unindo com a outra, com a direita, né, do exército, que ele coloca, mas colocando aí vocês que estão no mapa. Enquanto o brigadeiro Cervoni, que também era córcego, né, igual o nosso Napoleão, opera nas proximidades de Voltri. Voltri é aquela cidade ali, ó, que tá na direita, no extremo, ali, ó, na direita. E ele, Ah, sim, tá cortado um pouco. e ele ficaria ameaçando um presságio de ataque em Gênova, com as tropas ali. Toda a operação deveria começar em 15 de abril. Mas as circunstâncias forçaram Napoleão a iniciar a campanha 4 dias antes do esperado. O que acontece? As forças austríacas de Belliot ficaram Voltri.
o avanço de Cervoni foi impedido por ações de Scherer, que era quem era o responsável, né, o Scherer, que antes de entregar o comando, ele resolveu ameaçar os governantes de Gênova a conceder os empréstimos. Lembra que o Napoleão pediu os empréstimos? Sim. Então ele resolveu, vou ameaçar eles. Aí, vendo isso, Belliot avançou. É Cara, aqui. mano, é literalmente o. É engraçado você forçar o cara com os empréstimos. É tipo você roubar falando que vai pagar depois. Sim. Passa o celular, ou só uma ligação. Eu devolvo. Eu devolvo daqui um mês. Confia. É que roubar seria muito, né? Não, Indecente. tipo, os caras nem pra roubar o negócio, sabe? Eles vão ameaçar, não. Empresta. Empresta. Ou seja, pilhado. Aquele primo viciado, sabe? Doido. Aquele viciado de droga. Me empresta aí, eu vou pagar, confia. Mas então, a manobra galvanizou Belliot e tomou uma ação. Ele resolveu atacar. O Conselho Áulico concedeu ordens vagas como ele deveria agir. Eles só falaram assim: expulsa os franceses da Itália. A brigada de Cervoni, que estava exposta, parecia uma boa abertura para iniciar a campanha austríaca de contra-ataque. E 2 colunas receberam ordens para avançar pelo passo de Bocchetta e pelo vale de Turtino para cercar os franceses. Esses nomes, esse lugar aí. Italiano, né? Em Dego, onde o general Argentiu deveria atacar pelas colinas, Savona, La Harpe e Macena ficariam isolados do exército principal se isso ocorresse. Depois de destruir as brigadas de Cervoni, parte das tropas de cavalaria iriam ficar, né, na região para proteger Gênova. E enquanto as forças de Belliot recuariam sobre Alessandria, mudariam sua movimentação para o vale do Bormida e avançariam mais uma vez em apoio a Colli Argentiu para destruir de vez o exército francês. Então, o que aconteceu? De fato, esse era o plano, vamos ver o que aconteceu de fato. Uma grande força austríaca, liderada por Belliot, desceu subitamente sobre Voltry, ali, vocês estão vendo Voltry, em 10 de abril, pegando Napoleão de surpresa. Mas Cervoni, brigadeiro Cervoni, conseguiu recuar. Conseguiu fazer uma retirada magistral. Então eles tiveram pouquíssimas baixas. Bonaparte, quando soube disso, sabia que a posição de Belliot, que era o general responsável, estava em Voltry. Ele não pensou 2 vezes e iniciou o plano dele agora. Por quê? A única forma, ele não conseguiria ir de Voltry. Qual que é o problema? Nessa época ele não conseguiria ir de Voltry até Savona. Porque vocês não estão vendo aqui, mas tem um rio além das montanhas. Não dá pra vir com um exército de Voltry até Savona. Pra ele voltar aqui, pra ele chegar aqui em Savona, ele tem que dar toda a volta por Aquiguis, toda a volta pelo norte. Então, Napoleão vendo isso, ele falou, beleza, bora então avançar, porque ele vai ter tempo pra atacar Colli e os caras não vão conseguir ajudar. Eles não vão conseguir ajudar os austríacos. Eles não vão ter tempo. Esse foi um erro crucial do Belliot. Uma Bem, pergunta. olha, Onde exatamente Napoleão tá agora? Savona. Todo mundo tá em Savona. Ah, Os tá. franceses todos estão em Savona. Existe um exército austríaco, a maior parte do exército austríaco em Voltry. A outra parte do exército austríaco está em Acqui. A outra parte em Dego. As forças piedmontesas, elas só estão ali em Mondovì. Elas estão ali Uma paradas em pergunta. Mondovì. Fale. O Napoleão, ele vai atacar depois que o brigadeiro dele retorna? Ou ele só soube da notícia e já atacou? Antes do cara juntar com ele? Perdão, fala de novo? Tipo assim, o Napoleão, ele espera o brigadeiro juntar com ele, ou ele só sabe a notícia e já ataca direto? Sem esperar o cara juntar com ele. Ele já age assim que a notícia chega. Ah, sim. Como o Cervoni ele vai chegar rápido, então ele vai se juntar à parada aí. É tudo muito rápido o que acontece. É coisa de alguns dias a gente tá falando. Justo. Porque no dia 11 acontece isso. E no mesmo momento, a GTO recebeu ordens de Belliot. A GTO, que também é, né, o outro oficial austríaco ali, que também é da região lá dos Países Baixos, do nome, né, meio francês. O Agentio, ele ataca
aquela região ali, ó, de Karkari, então ele inicia, né, o avanço dele, porque ele recebeu ordens. Só que essas ordens que ele recebeu para fazer um ataque, abre aspas, em conjunto, do Napoleão, seja lá qual que fosse o plano ali do Belliot, elas chegaram após o ataque em Voltri. Então ele tá atrasado em pelo menos um dia do que era pra estar. Quem tá no comando ali em Karkari, que já começou o avanço, é o coronel Rampon. E ele vai até Montenotte e, de repente, contra os austríacos que estão avançando, Rampon, então, invoca a singela a frase que vai entrar no folclore francês. Que nós devemos conquistar ou morrer. E essa frase fica concentrada ali. Eu gostei ali. Minha pergunta é, eles conquistam ou morrem? Eles defendem, né? Não é exatamente conquista. Eles estão em menor número, porque não era exatamente para isso ter acontecido. Então Rampon fica defendendo Montenotte até chegarem os reforços. Bem, consciente que o único caminho disponível para auxiliar Argenteuil seria pelo norte, que é tipo 20 milhas em Aquigui, né? Então só Aquigui. Vocês estão entendendo que assim, ele tá em Voltri, o único jeito dele ajudar o austríaco, o Belliot, o único jeito dele ajudar o Argentu é dando essa volta inteira. Sabendo disso, Napoleão, então, ele observa uma brecha e ataca o inimigo, que tá isolado, e tá descendo em Montenotte. Então a gente vai ter a primeira batalha de Napoleão, que é a Batalha de Montenotte. Graças a esse atraso, o general La Harpe, que era quem tava destinado justamente para ir por aí, para esse lado, ele agiu, o Napoleão ordenando a ele, e ele conseguiu infligir um grande controle de posição às tropas austríacas. Então as tropas austríacas atacaram Rampon, Rampon consegue se defender, a gente tá falando de 6 mil austríacos, La Harpe chega, auxilia os caras, prende eles em uma batalha corpo a corpo, uma batalha de infantaria corpo a corpo, para eles não conseguirem escapar. Enquanto isso, Bonaparte ele ordena a Massena que marche de noite sobre bruma e chuva para que ele dê a volta por... Você tá vendo ali Semblino ali? Então ele vai dar a volta para que as forças austríacas em Montenotte não consigam, de forma alguma, se alguma coisa acontecer, escapar pelo lado esquerdo. O único caminho que eles vão ter é Dego. Então ele vai forçar eles a ir pro estreito até Dego. Que aí tem rio, é difícil a passagem, é complicado para eles passarem, mas é onde a base deles está. E o mais importante, é onde o Napoleão quer que eles estejam. Então, La Harpe ataca frontal, Massena marcha de noite sobre a bruma, chuva caiu nesse dia, e ataca o flanco direito, impedindo a retirada austríaca. E nesse meio tempo, isso é 12 de abril, então tipo, isso é um dia, passou um dia, os austríacos, vendo que estão em menor número, flanqueados e sobre fortes cargas de baioneta, lembrando, o exército francês não tinha munição, né, não tinha suprimento, a gente nota que iria crescer, né, 9 mil contra 6 mil, e ordena uma retirada. Mas como Massena impediu a retirada deles, eles estão ensanduichados, os austríacos, eles começam a perder muitos soldados. Só sobram 700 homens dos 6 mil. Enquanto eles recuavam para Dego, eles abandonam os rifles. Os rifles recuperados vão ser então entregues a Argeriot, que vai chegar ali para começar os avanços contra Piedmont. Inclusive, as forças do Argeriot estavam avançando sem rifles. Era o Argeriot que estava sem rifles. Todas as forças dele. Com isso, Napoleão ganha a primeira batalha na Itália, em Montenotte. Não foi exatamente uma batalha perfeita, não foi exatamente uma batalha grandiosa, mas ferrou muito os austríacos. Nós tivemos a recuperação do exército francês, que teve pouquíssimas baixas nesse período. As forças de apoio austríacas são arrasadas. Os piedmonteses, que já não estão com muita vontade de guerrear, perdem ainda mais, né, a vontade, vendo os aliados austríacos fracassarem. Vamos Pova.
Voltri não, e Beliot, general austríaco, tá preso em Voltri. Até ele chegar em Aquigui, o que vai acontecer? Vamos saber no próximo episódio da campanha da Itália. Espero que vocês tenham gostado. Com Deus. Até mais, hein? Mais.